Bom, como foi dito, meu nome é Matheus Brum, eu sou diretor da Eletrometalúrgica Brum, sou formado em Administração e Estatística e hoje eu vou contar para vocês como nós triplicamos as vendas em um processo de digitalização e inteligência de mercado nos últimos 4 anos. Antes de tudo, não se esqueça de que isso foi uma sequência de inúmeras operações e movimentações de mercado. Eu separei aqui as 4 principais em ordem cronológica. Eu acho que cada uma delas representou mais ou menos 20% nesse crescimento, para contar para vocês. Primeiro, eu vou contar um pouco sobre a empresa, que tem 38 anos, fica em Limeira, no interior de São Paulo. Então, estamos falando de uma operação pequena e muito menos uma operação imatura. Ela é administrada por 3 gerações ao mesmo tempo, que é eu, meu pai e meu avô, que dividimos sala. Isso é uma coisa muito importante aqui, né? Não que administrar em família seja só flores, mas quando a gente tem um problema para resolver, normalmente surgem 3 alternativas completamente diferentes que cada geração deu, mas elas se complementam muito bem. E o meu trabalho é basicamente isso, aprender com eles o que foi feito no passado e otimizar as ideias para o meio digital, né? Nós produzimos equipamento para proteção e distribuição de energia, que é a parte de barramento e quadro de disjuntor que faz parte da parte de energia de qualquer infraestrutura civil. As vendas são exclusivamente B2B, ou seja, a minha empresa vende para outros clientes que não são consumidores finais, então estamos falando aí de fabricantes de máquina, pessoas que montam a parte elétrica, revendas de material elétrico e construção civil. Um ponto muito importante sobre a empresa também é que ela é 100% nacional. Tudo, desde o P&D, é feito internamente. Só esse ano investimos milhões em P&D. E produzimos 100% dos produtos de uma maneira totalmente verticalizada aqui em Limeira. Só compramos aço, plástico e tinta. Tudo é feito aqui e nada depende de importação. Hoje a empresa tem 16 mil clientes em 8 países diferentes na América do Sul e Central. E como eu falei, ela mantém esse crescimento de 20%, mesmo descontando a inflação, tá? Inclusive esses 24 e pouco do IGPM, se descontar ele, a empresa ainda cresce 20%. Então, como isso? Principalmente depois da regra de números grandes, o crescimento fica cada vez mais difícil de se manter. Acho que todo mundo sente isso. Mas a tecnologia me ajuda muito. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é que no Brasil, a empresa mais rápida consome a empresa mais lenta. Não é como em países desenvolvidos que a empresa maior consome a empresa menor. Olhem, por exemplo, a quantidade de startups que estão crescendo em nosso país. Inclusive, um monte delas estão falando aqui hoje, né? E também a quantidade de empresa grande querendo ser startup por aqui. A tecnologia, desde que implementada da maneira correta, é fundamental para que a empresa seja ágil. Pode até parecer óbvio para o público que está assistindo a gente aqui hoje, mas isso não é óbvio, não é tão claro para o empresário médio brasileiro, né? Então, antes da gente contar a nossa história, eu quero passar para vocês como é o cenário de marketing numa indústria que se encontra no dia a dia aqui no Brasil, né? Fala-se muito em indústria 4.0, porém, a realidade é que a maioria das indústrias não tem nem mesmo site. Vamos partir do princípio aqui que elas têm pelo menos isso. O atendimento normalmente é feito via telefone. Tem um lado bom, que é um meio de comunicação muito mais rápido do que e-mail, mas tem um lado muito ruim, que ele está sujeito ao vendedor pegar as informações, entender, compilar isso e passar para um sistema. O time de vendas também normalmente é muito enxuto, de 1 ou 2 vendedores, fazendo venda passiva, ou seja, esperando que o cliente ligue para ele, sem nenhum tipo de CRM. Muito raro encontrar esse sistema em empresas de indústrias. O registro de contato, então, depois de feito, vai ser
mandado uma proposta muito técnica para o cliente, mas, por incrível que pareça, o processo de vendas não é demorado e nem complexo na indústria, porque tanto o vendedor quanto o comprador sabem do produto, eles sabem do que eles estão falando. Então, qual que é o problema de uma estrutura assim? Bom, eu acho que o principal problema é a escalabilidade. A empresa sempre vai atender os mesmos clientes com as mesmas demandas e deixar de crescer. A realidade é que em muitas cadeias de fornecimento, uma indústria precisa ter um call center sério para distribuir os seus produtos. Principalmente aqui no Brasil, devido ao imposto de substituição tributária. Terceirizar a distribuição é algo muito, mas muito difícil de dar certo. Quando eu visito indústrias fora do país, elas só produzem, enviam os produtos prontos para um distribuidor que armazena e vende. Aqui a gente faz o contrário disso. Montamos um call center com conceitos B2C ligeiramente modificados para serem aplicados no nosso mercado e uma equipe de logística e estoque enormes. Então vamos lá. O primeiro passo foi a formação da equipe. Ela precisa estar capacitada para entender todos esses próximos passos que vão vir no futuro, para assim não ter medo das mudanças. Isso foi um processo de mais ou menos um ano, onde a gente mapeou todos os processos de vendas e demos o máximo possível de conhecimento técnico de produto aos vendedores. Também precisamos aumentar a equipe uns 40% para suprir o crescimento planejado. Hoje eles estão aí em 30 e poucas pessoas. Depois, miramos num CRM. A nossa empresa usava um software desenvolvido por nós mesmos. Não tinha uma solução nacional para a indústria usar. Esse tipo de sistema, então, nós nos juntamos com uma startup para criar, onde propostas complexas que demoravam muitos dias para ser feita passaram a ser instantâneas. Em casos mais extremos, onde, por exemplo, seria necessário um orçamentista projetar um produto específico do zero para um cliente, hoje isso é feito automático, custeado pelo próprio vendedor, sempre focando a atender o cliente da forma mais rápida possível. E foi nesse momento também que começamos a testar diferentes métodos de premiação, que também são muito importantes. Hoje, por exemplo, o vendedor consegue simular cenários diferentes e descobrir em qual a empresa tem uma margem melhor e ele ganha uma premiação melhor. Então, assim, todo mundo sai ganhando. E eu não paro de ver vantagem na digitalização do CRM. Durante os últimos anos, mesmo nós que ficamos aqui numa cidade no interior de São Paulo, pudemos dar uma qualidade de vida ainda maior para a nossa equipe. E os que querem conseguem trabalhar em home office sem problema algum. Então, já com uma plataforma de CRM formada, depois de alguns meses foi possível começar a incrementar ela com outras ferramentas. Primeiro veio o inbound, que inclusive a Michelle acabou de falar um pouco no iFood, que é um marketing onde se gera conteúdo para atrair e qualificar possíveis clientes. Eu acho que a maioria de vocês já entraram em algum post ou artigo na internet, atrás de um conteúdo e depois de ler um pouco, ou na hora de sair do site, surge um pop-up pedindo para se registrar e colocar um e-mail em troca de receber um e-book mais completo sobre o assunto. Nenhuma empresa de inbound entendia o mercado B2B. Diversas vezes pediram para que a gente criasse e-book para gerar 5% de conversão em landing pages. E-books. A gente já tinha um conteúdo muito melhor. São catálogos. Catálogos, normas, ensaios de qualidade. São materiais extremamente técnicos, cheios de informação e principalmente são de fundo de funil. Quem está atrás de um catálogo está precisando de um produto. Quem baixou um ensaio técnico está precisando exatamente do seu produto. Então eu organizei todo esse material o mais separado possível, de uma maneira que tornasse fácil mapear o que cada cliente precisava saber para ter interesse e comprar os nossos produtos. Vou dar um exemplo.
Se um cliente se interessa em produto técnico, ele deve ser, por exemplo, uma engenharia e tem interesse sobre normas técnicas. Então eu envio isso para ele. No final, ele vem para o departamento de vendas já educado sobre os diferenciais do nosso produto. O que fizemos foi o extremo oposto do comum, que é quando a gente entra num site, todo mundo já viu isso, entra no site, baixa um PDF completo da empresa, com todos os produtos, sem dar informação nenhuma em troca. Quando eu vejo isso, me dá vontade de chorar. Nossa média de taxa de conversão de landing page hoje é 65%. Todo o fluxo de e-mail marketing e cadência é 100% automático, de acordo com as linhas de produto que o cliente demonstra interesse. E aí a gente vai para outra ferramenta, o NPS. É uma metodologia de pesquisa de satisfação, vou explicar um pouco para quem não sabe, que é aquela que todo mundo já respondeu, que é qual é a probabilidade de recomendar essa empresa a um amigo. E também foi uma experiência fantástica. Essa nota é separada em 3 grupos: promotores, neutros e detratores. Os promotores são quem falam bem da sua marca para os outros. Os neutros estão basicamente indecisos e os detratores trazem um conceito muito interessante, que é o lucro ruim. Esses caras falam mal de você e vão te trocar assim que tiverem uma oportunidade. Por exemplo, taxa de cartão de crédito. Alguém fica contente em pagar? Não. Então, quando surgem cartões de crédito sem anuidade, o mercado muda completamente. E é isso que me mantém esperançoso de que no futuro eu não vou precisar pagar pedágio ou seguro. Porque alternativas surgem. E quando elas surgem, o mercado as usa. Voltando à pesquisa, é muito comum que, já que os gestores só resolvem os piores problemas da empresa, eles mesmos têm uma visão negativa. Eu nunca esqueço o medo que eu senti antes de enviar minha primeira de pesquisa de satisfação em massa. Na verdade, eu fiz no final de semana e sem contar para ninguém. E para minha surpresa, a primeira resposta já foi excelente. Já naquela época, nosso NPS deu em torno de 72, 74, o que já era uma nota de primeira. Estava esperando vir só reclamação, e muito pelo contrário. Muitos clientes escreveram elogios sobre nosso produto e até mesmo preço. Hoje, a nossa nota é um NPS de 80. Para mim, não tem preço ter um feedback direto do cliente com suas próprias palavras em tempo real. Isso elimina muito ruído interno. Por exemplo, fizemos uma mudança de uma planta inteira de injeção de plástico na virada do ano. Lógico que nos preparamos o máximo possível, planejamos tudo, mas imprevistos acontecem. Com esse tipo de pesquisa de satisfação, eu consegui acompanhar em tempo real se os clientes tinham a percepção de que estávamos com a capacidade de produção reduzida. E hoje, nós fazemos análises com inteligência artificial para entender o contexto do feedback de cada cliente e dividir em tópicos, como atendimento, prazo e preço. Sim, preço, né? Que é um jeito melhor de precificar o seu produto do que perguntar para o próprio cliente. Pode parecer muito contraintuitivo. É óbvio que se você perguntar o que você acha do meu preço, a resposta vai ser: é caro. É por isso que a pergunta do NPS não é essa. Clientes escrevem deliberadamente sobre o preço, e assim a gente observa onde pode aumentar e aonde pode diminuir. E outra experiência recente foi o e-commerce B2B. Uma das nossas experiências mais recentes e legais, porque depois de muitos meses recebendo proposta absurda para ter algo disso, já que esse canal de vendas estourou na pandemia, né? Algumas propostas ficaram mais caras do que o que eu gasto com todo o departamento de vendas hoje. Então a gente fez uma plataforma muito simples e minimalista e nem divulgamos. E novamente fomos surpreendidos por um nicho que desconhecíamos completamente a existência.
as empresas queriam comprar os nossos produtos fora do horário comercial. De novo, tomamos uma ação muito simples. Acrescentamos uma mensagem que o nosso telefone dava no final de semana e à noite para algo do tipo: caso queira uma cotação ou pedido, acesse a área do cliente no nosso site. E bum, o número de cadastro no nosso e-commerce triplicou. Sem dúvida já existe aderência no nosso mercado para um canal de vendas desse tipo e vai ser um foco no futuro. Então, com uma equipe em processos totalmente alinhados e integrados, partimos para o último passo: crescer os últimos 20% em 2021. Pandemia e inflação absurda no mercado de construção civil. Alguns produtos nossos duplicaram de preço. Isso pode passar uma falsa sensação de que a empresa cresceu, quando na verdade só passou um número enorme de aumento e produziu menos. Então eu tive que reutilizar alguns índices que a empresa usava lá atrás, na época de superinflação, para verificar se realmente a gente estava crescendo. Eles são bem simples, mas eles estavam só na cabeça do meu pai e principalmente na cabeça do meu avô. A gente basicamente prestou mais atenção na quantidade de produtos produzidos e não na receita bruta que eles traziam para a gente. Então eu fiz o que eu sempre fazia o costume: perguntei para o meu avô como ele fazia prospecção de clientes. E ele me contou que uma equipe de vendas externa, que na verdade nem existe mais, mapeava os clientes de uma cidade passando rua por rua nos bairros industriais. Hoje isso é impossível de se fazer. As zonas industriais cresceram muito, assim como o custo de ter um vendedor externo deixando de vender para mapear clientes na rua. Mas se analisar os resultados de um estudo como esse, Big Data não é tão diferente. No final, são clientes com localização e informação de contato, só que levantado de uma maneira infinitamente mais eficiente. Então, procuramos um parceiro para isso, que foi a WConnect. Junto com eles, então, fizemos um procedimento padrão. Analisamos nossa base atual de cliente e concluímos que o melhor caminho era a prospecção em lojas de material elétrico e material de construção. Bom, o melhor caminho nem sempre é o mais fácil. Começamos a prospectar com números baixíssimos de conversão. Eles estão aqui no meu slide. O mercado estava mudando de maneira extraordinária. Quando a gente ligava na empresa, muitas vezes ela já tinha falido. Ou se tivesse aberto, estava com o pessoal reduzido e não estava atendendo o telefone. Isso teve um impacto horrível na aderência do projeto com a equipe. Olha, por exemplo, o gráfico até a marcação vermelha de número 1. Essa foi a fase de experimentação. E saímos dela com algumas conclusões. A primeira é que o índice de conversão nunca pode ser olhado isoladamente. Muito cuidado com empresas e milagreiros que vendem percentuais. Se a equipe fizer uma só prospecção no dia e der certo, o índice vai ser de 100%, que nem aqui um dia foi 30%. E aí, o projeto foi um sucesso? Lógico que não. A segunda coisa foi que a equipe de vendas não dava conta de fazer tanta prospecção. Isso foi algo que a consultoria da WConnect já tinha me falado que ia acontecer. Mas eu teimei que íamos sim fazer um projeto enorme. Para resolver isso, tivemos que contratar uma equipe interna de SDR. Já que a gente tinha capacitado todo mundo lá no começo, a gente já tinha conhecimento das funções e até o script de prospecção preparado para eles fazerem o dia todo. E aí vem outro exemplo de como que a gente adapta conceitos de outros mercados, né? Vocês conhecem alguma outra indústria metalúrgica com SDR? Esse tipo de profissional normalmente só se encontra em empresa de software ou consultoria. A terceira coisa que aprendemos foi que muitos clientes que consomem o nosso produto, que pareciam que consumiam o nosso produto, como por exemplo loja de lustre e até mesmo material de construção, eram exceções.
Então a gente só focou em loja de material elétrico do Brasil todo. E assim foi feito. Isso deixou o projeto também muito mais assertivo. E também nos foi possível filtrar algumas outras métricas, como faturamento e quantidade de funcionários. Coisa que seria impossível com os métodos de prospecção antigos. Bastante coisa. Mas ainda tem uma que é a mais importante. A quarta. Os números de telefone não estavam funcionando. As lojas estavam fechadas ou com o pessoal reduzido. Então a W Connect precisou contratar um novo processo de enriquecimento de dados para conseguir um número de telefone dos sócios. Tudo isso que contei foi demorado e frustrante. É esse período entre o número 1 e 2 do gráfico. Onde se olhar só pelo gráfico, só pelos números, não tem nada acontecendo. A partir do número 2, é equipe nova com ferramentas novas. Dá para observar que com uma equipe dedicada foi possível fazer quase 4 vezes mais leads. E claro que, consequentemente, mais leads vão converter em vendas no futuro próximo. E é toda essa experiência que eu tento passar nesse próximo slide. A parte de cima, a avaliação de market share, ficou muito fácil de fazer hoje em dia. E ela tem que ser feita constantemente. O market share não é uma fotografia que se tira uma vez no ano e olha para ela. Ela é um filme, ela é contínua. E tem que ser observado em diversas subdivisões e canais de vendas. A parte de baixo, que representei como esforço de prospecção, vem de todas as partes. O projeto não teria funcionado se a W Connect não tivesse investido em mais ferramentas e nem se a gente não tivesse contratado e criado uma equipe nova. Tudo isso é muito custoso, mas se não fosse feito, o projeto ia morrer sem retorno algum. Todos os esforços juntados com uma variação contínua de market share criam um alinhamento estratégico de médio prazo. Todo o departamento de vendas da Brum, o pessoal de prospecção, o pessoal da W Connect, todo mundo tem que estar alinhadíssimo sobre todos os índices que acompanhamos do projeto. Muitas vezes, a gente até realiza pesquisa interna para colher o feedback do vendedor, para checar se lá na ponta o que a gente planejou está sendo executado. E só assim eu acredito no próximo passo, que é o resultado. E uns 90% desse resultado ainda está por vir, né? Já que a gente só começou a colher agora as vendas com essas otimizações. Isso me dá segurança também para crescer nos próximos 20% em 2022. Até lá, a gente vai ter um problema que vai se tornar muito comum para todos no futuro, que é como consumir todos os dados levantados de maneira mais inteligente. Pensa comigo, a gente tem anos de conversas escritas, e-mail, ligações, propostas feitas para clientes. Como isso pode ser aproveitado? Por enquanto, eu tenho uma ideia. A gente vai mapear todas essas informações por cliente. Coisa como prazo de pagamento, ICMS, tamanho da empresa, ciclo de compra, segmento. E essa é a parte fácil. A difícil vai ser dar prioridade. O maior ganho do departamento de vendas vai estar aí. Vamos precisar saber gerenciar o tempo de uma maneira muito melhor se quiser crescer. Hoje, um cliente lucrativo, nem tanto, e uma prospecção aparecem da mesma maneira para um vendedor. E é óbvio que, muito provavelmente, eles vão ser atendidos de maneira similar. O trabalho de vendas aqui para frente vai ter que ser um pouco mais dividido e inteligente. Olha, por exemplo, como mudou o nosso relacionamento de nós mesmos ao longo dos anos com a notificação do celular e do WhatsApp, principalmente. E ainda mais você que é vendedor e usa o celular pessoal. Cada vez mais nós damos prioridade para quem nos é interessante. Agora, vamos imaginar que a empresa só atenda pelo WhatsApp, tirando o caso de ontem, tá? Então, temos lá 16 mil clientes mandando mensagem para a gente ao mesmo tempo.
com qual prioridade que vamos responder tudo isso? A gente tem que usar a inteligência de mercado para isso também, não é só para prospecção. Bom, concluindo, o resultado só vem com todos e todos mesmo trabalhando de forma alinhada, estrategicamente calculada e se esforçando. Sabe, contar um case de sucesso é fácil. Falar que isso ou aquilo foram problemas em retrospecto é muito simples. O que eu tentei mostrar para vocês nessa jornada é que não existe milagre, principalmente a inteligência de mercado. Existem ferramentas cada vez mais úteis que permitem gestores tomarem melhores decisões e que a equipe seja muito mais produtiva e assertiva. E se você não as usa, o seu concorrente vai usar. Então eu agradeço a todos, o meu nome e meu e-mail estão aí e eu estou aberto a perguntas. Tudo bem, Bruno, obrigado mais uma vez aqui, cara, é muito bacana a gente ver, eu brinco, é sempre legal a gente ver grandes empresas internacionais, globalizadas, trazendo uma série de indicadores, uma série de cases de sucesso, quando a gente vê uma empresa familiar que consegue trazer isso, consegue fazer isso, é muito gratificante, a gente vê que isso também funciona quando a gente olha dentro de casa. Eu tenho uma responsabilidade é outra, o budget é outro, é um cenário completamente diferente. Eu brinquei da história do sobrenome, mas ele é um fato. Ele é mais suor, mais amor e eu acho que um pouco mais de... Não que não tenha dedicação nas grandes empresas também, ele tem, mas eu acho que a dedicação ela é um pouco diferente, né? Então tem uma responsabilidade que é um pouco maior, que está ali atrelada à família, ao desenvolvimento do todo, né? E eu tenho algumas perguntas aqui que vieram do time aqui. Vamos lá. Primeiro, qual é a ferramenta de CRM que a Brum está usando hoje? Tem uma pergunta aqui da Bia Lopes. Legal, boa pergunta. A gente está usando o Plumes, né? CRMs, normalmente, eles são muito voltados ao grande mercado que os usa, que é prestador de serviço. Então, esse pessoal do Plumes, eles focaram muito na indústria. Então, eles têm, por exemplo, opcionais de produto, produtos que fazem parte de produtos diferentes de impostos, e atende muito bem a indústria hoje em dia. Eu ia perguntar quais são os critérios, mas os critérios, de fato, tu acabou de explicar. Então, ele é um CRM que ele conversa muito melhor com a indústria do que os CRMs convencionais hoje no mercado, que estão um pouco mais voltados ao e-commerce, enfim, ao varejo tradicional e não à indústria, é isso? Sim, os que têm produto hoje, vamos dizer assim, é um produto bom, você adiciona um no produto. Só que na indústria, esse produto é, na verdade, configurável, ele tem diversas modificações possíveis, né? A gente fabrica, por exemplo, caixas e invólucros. Se eu preciso mudar um fecho dele, se eu preciso mudar a cor dele, eu vou ter que passar isso de novo para o orçamentista? Não, o próprio sistema tem que saber o preço disso e dar isso na hora. Bacana. E aí, teve uma pergunta da Michelle que aconteceu junto aqui, e aí, para poder complementar, eu queria te fazer duas perguntas em uma, se possível, tá? Primeiro, essas ideias, elas vieram tuas, essas ideias, elas são um conjunto de fato com o teu pai, com o teu avô. Como é que vocês estão construindo essas ideias dentro de casa, numa empresa familiar? Então, como é que é isso? Eu sei que a governança, ela deve ser um pouco mais facilitada pela proximidade, mas mais dificultada, de fato, pela hierarquia paternal que existe dentro do processo, né? Isso é tradicional. Então, como é que tu está fazendo um pouco disso? E, para complementar, já a segunda pergunta como é que vocês conseguem sustentar um crescimento desse tamanho? Então, quais são os próximos passos de vocês? Como é que vocês conseguem? E como é que tu planeja um crescimento tão grande numa empresa familiar? Ele é feeling, ele é dados básicos puramente, ele é uma mistura dos dois? Fala um pouquinho para a gente disso. Legal. Vamos falar primeiro um pouco da ferramenta, de como que eu acho essas coisas, né? São ferramentas que a gente encontra no dia a dia, né? O inbound não é novo, o NPS não é novo, o CRM certamente não é novo. Só que é aquilo que eu expliquei, que é muito difícil você ter que produzir, armazenar e ter que vender. A indústria no seu core, quando a gente pensa sobre a indústria, ela produz, ela não tem que vender. Mas no Brasil é diferente. No Brasil é diferente. Tem que ter um call center sério e tem que vender. Marketing B2B não é uma coisa que é muito desenvolvida no mundo inteiro, na verdade. Então, eu acabo pegando experiências do dia a dia.
né? Eu vejo uma pesquisa de NPS e por que não usar na minha empresa? Vamos adaptar, né? E já que é em família, eu pego, eu explico, né? No caso da NPS, eu contei que eu fiz escondido, porque na verdade era proibido fazer pesquisa de satisfação aqui, porque achavam que ia fazer aquelas perguntas bobas, o que você acha do meu preço? O que você acha da minha qualidade? Não é assim, existem métodos hoje, tudo está evoluindo. Então eu tenho que explicar isso, transmitir isso para as outras gerações e praticar. Agora, na pergunta do planejamento, olha, é de tudo um pouco. A gente tenta planejar, mas é muito difícil. Eu contei, quando eu estava falando de NPS, que a gente mudou uma planta inteira de lugar, né, que é uma planta de injeção de plástico, que deve ter hoje umas 30 máquinas e 60, 70 funcionários. Ela estava crescendo 56% ao ano. Então eu peguei, por exemplo, vamos mudar a planta? Vamos, não está cabendo. Está crescendo demais. Peguei, fiz, por exemplo, o layout da fábrica. Eu fiz 76 interações do layout da fábrica, planejando onde tudo ia ficar. O processo de mudança, que foi feito na virada do ano, demorou 3 meses. A empresa cresceu durante o processo de mudança. Na hora de colocar tudo no lugar, a empresa já não era mais aquela. Então, é difícil você traçar o ponto até onde você consegue planejar. Eu acho que é muito mais alinhamento da equipe, sabe? Então, não vai, que nem nesse exemplo, não está escrito lá onde a máquina está, mas todo mundo sabe o que vai produzir e qual é a filosofia disso. Então, eles acabam colocando no lugar certo. Todo mundo está alinhado em vendas também. Então, eu traço estratégias bem abertas e deixo o pessoal livre para correr, porque se eu for microgerenciar isso, eu vou ficar louco.